Vamos seguindo com Roda Viva Pernambuco. José Paulo Cavalcante Filho hoje é o nosso convidado. Acompanhe o Roda Viva Pernambuco pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Se você perder um trechinho do primeiro, do segundo blocos, você pode resgatar e, claro, acompanhar. Pela TV aberta, canal 22, canal 31, canal 25, pela NET, canal 15, pela Sky, canal 322. Na próxima terça-feira, no Roda Viva Pernambuco, aqui no centro do Roda Viva, o jornalista Francisco José, para também conversar com os colegas e com o telespectador. Doutor Zé, por gentileza, eu queria que o senhor concluísse a resposta para o doutor Emanuel, para o perguntar que ele já está ali com a saliva. Tenho o maior carinho pelo Poder Judiciário. Mozart é uma referência para todos nós, mas deixa eu lhe dizer, as perguntas, as questões não flutuam no ar. Elas estão dentro de uma realidade. Os Estados Unidos teve uma crise econômica grave no governo Obama. Obama baixou um decreto com 2 artigos. Todos os salários públicos estão reduzidos em 10%. Todos. Inclusive da Suprema Corte. 2. Durante 3 anos não vai ter reajuste de salário. Portugal, a que eu vou com frequência, está há 9 anos sem aumento dos salários. Tem um probleminha porque aqui no Brasil você entra no top da carreira. No mundo civilizado, a primeira faixa é 1/3 e você a cada 5 anos vai tendo 3, 4, 5 anos, pequenas progressões. Mas aumento de salário, Portugal há 9 anos não tem. Portugal cortou 20% de todos os salários e dos aposentados durante 4 anos. 20% foram cortados. Depois voltou e há 9 anos não tem aumento. O ministro da Fazenda diz, enquanto houver déficit público, eu não darei aumento. O funcionário público está achando que ganha pouco, peça exoneração e vai ganhar mais na iniciativa privada. Então, a minha resposta para você é que se o Brasil estivesse vivendo um momento de expansão econômica grande, com emprego e renda para o grosso da população, eu acho que o salário da magistratura devia ser muito alto. Mas num momento desse, numa crise dessa, com déficit público de não sei quanto é o valor do próximo ano. Esse ano deu 140, em torno de 140, né? 140 bilhões de déficit público, 14 milhões de desempregados. Se a conta estiver certa, né, Aldo, que é uma... Isso aí você multiplica talvez seja por mais 3, do que talvez, isso. Você, num contexto desse, você achar que 30 e tantos mil reais é pouco e você precisa corrigir para ter boa remuneração, precisa ter. Agora, o momento não é esse. Eu adoraria lhe ser simpático para dizer que deve ter aumento. Eu acho um absurdo. 38, né? Eu acho que os juízes erraram. O Supremo tenta dar o bom exemplo. O Supremo, para ser verdadeiro, o Supremo sempre viu isso com prudência, que a pressão por baixo é grande. As corporações atuam. Eu acho que num momento de crise como esse que a gente está vivendo, um salário de mais de 30 mil reais já é muito bom. E, na minha opinião modesta, mas o Poder Judiciário devia dar a sua contribuição à arrumação das contas públicas do Brasil. Ângelo Castelo, é o ministro que aumenta, é o Ministério Público que vem de cambulhada, é os funcionários, os desembargadores daqui, é o mundo todo. O Brasil em crise com 140 bilhões de déficit. E nesse caso, por último, vem os deputados federais, estaduais e por assim adiante. Sim, os deputados também vão. Então, eu acho que é justo, agora o momento não podia ser mais infeliz, na minha opinião. Eu entrei aqui, José Paulo, com uma história na cabeça de uma pessoa que você tem uma certa intimidade com ela, que teve grandes dificuldades quando era estudante, não pôde estudar no Brasil, teve que sair, e o destino o levou à função de ministro da Justiça, e num desfile militar ele quase engolia seco quando o comandante das Forças Armadas desfilando, deu continência. Foi verdade. Essa história eu vinha com ela na cabeça e entrei com ela aqui, só que vocês se precipitaram. Cristiano, vocês se precipitam, né?
sou uma vítima disso. Mas, enfim, eis que depois de 33 anos, os militares têm efetivamente uma história marcante, né? Uma passagem marcante na história, em quase todos os capítulos da história política brasileira, mas há 33 anos que um militar não sentava no gabinete principal do 3º andar lá do Palácio do Planalto. E nós estamos vendo, José Paulo, que o militar que vai sentar nessa cadeira, ele está começando a compor uma estrutura de governo que aparentemente não guarda nenhuma... É absolutamente diferente, quer dizer, ele está fazendo escolhas como se estivéssemos no primeiro mundo, quer dizer, escolhendo as pessoas pelas suas qualidades e não por indicação de bancadas do Congresso Nacional. O que é que você sente? O que é que você vê esse tipo de... Será que a gente vai chegar ao primeiro mundo pelas mãos de um presidente militar? Nessas relações institucionais entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional? Ângelo, eu fui membro da Comissão Nacional da Verdade. Não foi um tempo bonito para o Brasil. Nós listamos 434 mortos ou desaparecidos. Indicamos os responsáveis. Então, um tempo muito ruim. Eu sempre entendi que há uma diferença entre a responsabilização jurídica, de um lado, e a memória. Memória você não pode apagar, porque foi um tempo ruim, até para que isso não volte a acontecer. Embora, em função da transição democrática, eu sempre me inclinei a apoiar a decisão do Supremo, que considerou a lei de anistia. Eu acho que foi uma boa lei para o Brasil, para pacificar o Brasil. Agora, eu não vejo um militar governando o Brasil, eu vejo um civil que foi militar no passado, mas não é. Porque ele não tem nenhuma das regras do militar. Eu vejo que é um civil. Um conjunto grande de amigos tem receio. Eu não tenho nenhum. Eu acho que o país está consolidado. Doutor Zé Paulo, desculpe interromper. O seu receio estava mais em cima do PT ou do Bolsonaro? Não, como eu não sou político, eu não tenho que esconder nada. Eu votei no PT por muito tempo. Por uma razão simples, não foi por razões ideológicas. Eu queria um país limpo, uma polícia sem corrupção, sem aparelhamento do Estado. Era isso que eu queria. Eu, quando fui presidente da comissão do Conselho de Comunicação Social, Aldo, fui uma vez na Anatel, com questões centrais para discutir. Com quem é central? Os conselheiros da Anatel eram sindicalistas de quinta categoria de secretário de sindicato dos interiores do Brasil, estavam lá para fazer uma boquinha, não eram capazes de discutir nenhum assunto sério. Quer dizer, o aparelhamento do Estado sabotando o país. Então, eu sempre quis ver um grande médico no Ministério da Saúde. Então, eu votei no PT esse tempo todo, acreditando que ele era o porta-voz de uma política nova, limpa. As razões que me levaram a votar no PT me levarão a nunca mais votar no PT, a menos que o PT lá no futuro faça autocrítica. Mas as razões pelas quais eu votei são as razões que... E eu acho que eu não mudei nada, eu continuo querendo um país limpo, uma política feita... Com decência. E esperando apoiar quem tiver essa proposta. Eu estou pronto para... Se eu fosse político, é o tipo da confusão que alguém que tenha pretensão política não pode fazer. Como não tem nenhuma, eu não tenho nenhuma... Você está pronto para apoiar, inclusive, um militar, se for a pessoa que trouxer essa proposta? Eu não vejo que ele... Na hora que ele submeteu às urnas e foi votado por todos nós, pela maioria, eu não vejo um militar na presidência. Inclusive... Desculpe, Cristiano. Doutor Zé Paulo, o ministro comandante do Exército, esse final de semana, ele fez uma declaração semelhante ao que o senhor está fazendo agora, né? O general Vilas Boas. Ele disse o seguinte, ele disse, olha, não é a volta das Forças Armadas ao poder, porque o Bolsonaro não é um militar, ele é um político.
Isso que o senhor está dizendo aí. Se submeteu às urnas, ganhou a eleição. Agora, a Maspor, estão querendo rotular, mas a Maspor, a realidade é essa, né? Não, ele não é exatamente. mais militar. Ele foi militar há quantos anos? Há 30 anos. Né? Então, Teve alguns exageros, teve algumas frases dele. E não é que só ele, isso. ele morre e não paga. Que mau tem, né? gosto, uma coisa essa horrorosa. coisa que você falou é verdadeira. Ele submeteu a uma eleição. Então, Eu não acho que seja militar. Foi legitimado pelo povo. Fernanda, está aqui quietinha querendo lhe perguntar. Vai voltar para Fernando Pessoa, que ele está aqui na cola de Zé Paulo, viu? Eu vou trazer um pouquinho de leveza. Nem foi uma vida tão leve, na verdade, não é? Eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se os meus colegas aqui na bancada, nesse lado de cá dos entrevistados, vocês sabem, mas Fernando Pessoa deu seu primeiro beijo de amor só aos 32 anos. E eu considero que ele tinha uma alma feminina. Apesar de eu sentir que ele nutria um amor realmente por Ofélia. Ofélia, não é isso? Ofélia Queiroz. Exatamente, Ofélia Queiroz. Aí a minha pergunta para você, e outra coisa, além de ter dado o primeiro beijo de amor aos 32 anos, ele era uma figura feia. Mas ele sabia disso, mas ele compensava com a vaidade absurda. Eu acho até que talvez ele tivesse uma autoestima... Não sei se ele sendo bonito e tão vaidoso quanto ele era, talvez tivesse mudado a conduta dele. A minha pergunta é, entre os tantos heterônimos, qual você escolheria como aquele que representaria essa alma, ao mesmo tempo perturbada, mas feminina, dividida? Porque eu não consigo compreender, por mais que você tenha mostrado esse lado humano, essa figura. E se tem um heterônimo favorito seu? Eu estou ao lado de Pessoa. Eu acho, como ele achava, que o grande heterônimo dele era Bernardo Soares. O ponto culminante da obra dele foi o livro do Sossego. Pessoa achava isso e eu também acho. Diferentemente da média das pessoas, eu não dou nenhuma importância aos heterônimos. Isso é uma conversa que a gente pode ter. Porque isso veio do escritor da era dourada dinamarquesa, Søren Kierkegaard, que criou 6 heterônimos e abandonou no fim da vida. Pessoa também abandonou. Pessoa ia fazer isso. Ele escreveu, ele usou, eu contei, ele usou 202 nomes, dos quais eu só considero verdadeiros heterônimos 127. Mas no fim da vida, ele percebeu que ele sabia que ia morrer breve e queria ganhar o Nobel antes. Então decidiu abandonar todos os heterônimos para escrever o meu livro grande, entre aspas, onde ele publicaria a obra dele toda em nome de Pessoa, não mais dos heterônimos. Mas o preferido dele era Soares. Com Soares cheguei na culminância da minha obra. Ele disse isso e eu subscrevo. Lembre-se, a Inglaterra fez uma pesquisa no fim do século passado para saber qual foi o livro do século XX. E ganhou o livro do Sossego. E o jornal Libération fez, em 2006, uma enquete com os poetas do mundo para saber qual teria sido o maior poema do século XX, e ganhou Tabacaria. Em segundo lugar veio o Westland, veio o Terra Devastada, do Eliot. Então, o sujeito que consegue escrever o melhor livro do século XX e o melhor poema do século XX, esse Deus tocou nos ombros e mandou ele ser gosto na vida. André, quer perguntar, André? Bem, eu... Volta para o tema espinhoso. Fernanda suaviza, você começa a espinhar. Fernanda Não, eu a vou... presença mais agradável. Eu queria explorar um pouco a sua condição de imortal aí da Academia Pernambucana de Letras, mas não como um escritor, mas como alguém que conhece o mundo, vive parte do ano fora do Brasil, tem uma família estruturada aqui, mas tem essa condição e tem uma história de vida que conhece a história,
os hemisférios, os continentes. Mas a minha pergunta é sobre o futuro do Brasil. O senhor é otimista em relação ao nosso futuro? E chegaremos a um processo civilizatório aqui? A gente vai conseguir fazer disso aqui um país civilizado? Essa é a sua... Eu queria saber o seu ânimo em relação, não apenas... Porque a gente está discutindo muito o conjuntural, sem né? tergiversar, né? Não, eu tenho um amigo muito querido que é Jânio de Freitas. Há pouco tempo ele fez essa mesma pergunta: você está otimista? E eu respondi meio sem sentir, mas depois percebi que respondi bem. Eu disse: Jânio, as pessoas não estão ou deixam de estar otimistas. As pessoas ou são ou não são. O otimismo não é um dado da razão, é do temperamento. Há os otimistas e há os que não são otimistas, ponto final. Eu sou profundamente otimista, um povo generoso como esse. O que o povo queria está na cara que era o que o povo queria. Eu quero menos aparelhamento, eu quero menos corrupção, eu quero mais segurança. É tudo factível. Eu só acho que tudo é comandado pela economia. Esse aqui é o problema. Quer dizer, a economia vai comandar, mas se você começar a organizar a economia, se a economia começar a entrar nos trilhos, tudo se arranja. E esse mau humor que campeia em nós, quantos de nós perdemos amigos nessas eleições? Não recuperou ainda. Precisamos voltar a conviver, rapaz, aceitar a convivência, aceitar o contrário. Chega o ponto seguinte: você votou em quem? É o camarada, se você quer que eu diga o quê para você não brigar comigo, né? Quer que eu diga que votei em quem? Nós estamos vendo um curto-circuito jurídico e ético aqui, e político no Brasil. É preciso recuperar a capacidade de conviver, de ouvir os outros, ser tolerante. Eu sou, da natureza, André, completamente otimista, e acho que vai dar certo. Não. Vai dar certo. Cristiano, depois Rinaldo. Professor, eu queria passar pela Comissão da Verdade, porque nesse campanha presidencial, muitas pessoas, inclusive próximas ao presidente eleito, chamavam aquela Comissão da Verdade, que o senhor trabalhou tanto, abrindo até mão das benesses da comissão, como o famoso tablet, não é, da comissão. E os jetões, né? Chamavam de Comissão da Mentira, não é? E em 2 sabatinas o presidente eleito, os jornalistas não é, entraram de salto alto achando que iriam destruí-lo, uma aqui no Roda Viva e uma na Globo News. Eu acho que a pergunta mais significativa foi: qual é o livro de cabeceira do presidente eleito? E foi A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que muitos criticaram sem ler, não é? Eu fui ler antes de poder criticar. Eu vi que, não sei se é verdade o que está naquele livro, mas aquilo é praticamente um libelo contra a Comissão da Verdade. Como que o senhor responde, não é, essas pessoas que eventualmente chamaram a Comissão da Verdade de Comissão da Mentira estarem no poder e como escritor, de termos um presidente com um livro de cabeceira, A Verdade Sufocada? A primeira reunião séria que a gente fez foi uma reunião com um cronograma na frente. A lei que nos criou dizia que nós tínhamos 2 anos. Mas nós tínhamos que fazer os relatórios e nós tínhamos que aprovar, entre aprovar os relatórios, os subrelatórios, fazer a apanhagem final e imprimir, era 6 meses. Na verdade, nós só tínhamos 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a primeira conversa nossa foi: a gente vai contar só os 2 lados ou vai contar um lado só? Eu fiquei isolado. Eu preferia que a gente contasse os 2 lados. Porque morreram 434 de um lado, mas morreram 118 do outro. O argumento definitivo que decidiu a questão é o seguinte: naquele tempo não tinha censura para divulgar o que aconteceu na história. Só tinha censura para divulgar
o que aconteceu com os derrotados. Os que ganharam, os que tomaram o poder, para esses nunca houve censura. Então, essa história, eles sempre puderam ter escrito a hora que quiseram. A história que faltava contar era do outro lado, era dos derrotados. Era dos derrotados. De forma que, nessa decisão, eu fiquei derrotado, mas imediatamente aderi, e porque a história que precisava ser conhecida era a história dos que sofreram. E quero fazer uma confidência a você. O que me fascinava mais nela não era nem a história como a globalidade, era a tragédia da natureza humana que você quase tocava. Quase tocava. Por exemplo, isso eu posso dar o nome que já morreu, doutora Lúcia Gurjão, o filho perdeu-se no Araguaia e ela estava procurando o corpo para enterrar. Foi para o médico que estava com câncer. O câncer disse: a senhora já está com metástase, a senhora tem 6 meses de vida. Ela disse: não morro antes de enterrar meu filho. A senhora, desculpe, mas estou lhe mostrando a metástase. A senhora não tem 6 meses de vida. E eu estou dizendo ao senhor que eu só morro depois de enterrar meu filho. 5 anos depois, Dona Lúcia não estava morta. Achamos 2 corpos que, pelas características, um conjunto de características, achavam que sabíamos quem era. O segundo corpo, a gente chamou o pai, e o pai disse: este não é meu filho, eu quero fazer o DNA, eu não quero fazer DNA. Por quê? Porque ele não é meu filho, é seu filho, não é. Houve um rapaz que há muito tempo saiu de casa, disse: você não é mais meu pai, virou-se para minha mulher: você não é mais minha mãe, você não são meus irmãos, eu vou para minha família. Então, eu não tenho filho não, e não vou fazer DNA. E eu não sou capaz de julgá-lo, porque eu não sei se ele fez isso por algum tipo de egoísmo, ou ao contrário, porque teria sofrido tanto que não queria reabrir. Então, o segundo corpo, o pai se recusou a fazer DNA. O primeiro, Dona Lúcia fez com toda alegria, disse: fique tranquilo que é meu filho, vai dar. Era Bergson Gurjão. E aí fizemos o DNA. O problema é que quando acaba o DNA, os ossos que sobram são tão poucos que cabem. Você já tem uma dificuldade para achar. Deixa eu explicar como é. Chega o coiteiro de lá e diz: enterraram algumas pessoas por aqui. Aí você chega lá com especialista em geologia, qual seria, pela vegetação, pelo chão, qual seria o local mais provável. Nós trouxemos uns robôs que compramos, que foram usados no Vietnã. A gente fazia umas linhas de nylon e os robôs passeavam em cima dessas linhas. Me permita só perguntar, essa primeira reunião que a comissão decidiu só olhar um lado, essa decisão foi pública, saiu nos jornais? Não, foi a nossa. Ou é uma revelação histórica que o senhor está fazendo agora? Fizemos aqui, não é segredo para nenhum de nós, ninguém Mas contou. A decisão nossa a decisão nossa foi não contar a história que foi contada já e que pode ser contada, porque para esse não teve censura. Esse 118 nunca teve censura para divulgar. Naquele momento a comissão não publicizou que tomou essa mas deliberação. Mas nos 118 nunca houve censura para publicar o nome dele. E os 434 ninguém sabia quem era. É a diferença grande. Mas vou voltar. Como que o senhor responde essas pessoas que nessa eleição chamaram na Comissão da Verdade de Comissão da Mentira? Numa democracia, a pessoa diz o que pensa. Respeito e vamos seguir. Mas vou voltar ao robô. A gente passa um robozinho nos fios de nylon e ele diz o que pode ser osso. Às vezes é pedra, Inaldo, às vezes é raiz, às vezes é tatu, às vezes é buraco de tatu, às vezes é osso. Aí, quando você faz o DNA, metade dos ossos vão embora. O filho de Dona Lúcia cabia os ossos numa caixa de fósforo. Mas Dona Lúcia não vai querer enterrar uma caixa de fósforo. Então pegamos um caixão, botamos 40 quilos de areia,
e soltamos os poucos ossos que havia lá dentro, aparafusamos. O velório de do Beco foi uma grande festa, 20 anos depois mais do que isso, 30 anos depois, o filho que volta ao lar. O velório foi uma festa, foi ao enterro, a dona Lúcia pediu a palavra. Se esse é o dia mais feliz da minha vida, vou cumprir a minha missão, vou enterrar meu filho, essa cova vai ficar ele aqui, vou ficar eu. Esse é o dia mais feliz da minha vida, muito obrigado a vocês. Despediu-se das pessoas, foi para casa, jantou, dormiu e não acordou. Essa tragédia humana que acontece 200 vezes, que você sempre me fascinou mais os casos específicos do que os números estatísticos. Deixa eu pegar esse gancho para ir para o intervalo. Tem mais um break, daqui a pouquinho a gente volta. Já para o último bloco, para com os colegas aqui a gente finalizar esse bate-papo com o José Paulo Cavalcante Filho. Já já a gente volta.